Então vamos lá. Circuito série paralelo. Então, na grande maioria dos casos, o que vai aparecer para a gente em análise de circuitos elétricos é um arranjo desse tipo, tá? Que está colocado aqui na figura 7.1. Tá? Então, o que a gente tem nesse arranjo da figura 7.1? Então, olha só, a gente tem resistores que estão em série e resistores que estão em paralelo. Tá? Então, a gente pode olhar aqui e de cara dizer que o R3 e o R4 estão em série, tá? Que a fonte E está em série com o resistor R1. Tá? E depois, a gente pode dizer também que o R3 e o R4, esse arranjo, os dois juntos, estão em paralelo com o R2, tá? Assim como o R2 também está em paralelo com a fonte e o R1 juntos. Tá? Então, muitas vezes, para a gente solucionar e encontrar as variáveis que estão sendo pedidas no problema, determine a corrente em cima do resistor R1, ou então determine a diferença de potencial em cima do resistor R2, a gente tem que ir manipulando esse arranjo do jeito que está aqui até chegar nesses valores de interesse. Tá? Então, qual que é a regra prática aí para a gente poder fazer isso? Bom, o jeito mais fácil de fazer essa análise é o que a gente chama de método da redução e do retorno. Então, se a gente olhar aqui essa figura, a figura 7.1, tá? A gente pode pensar da seguinte forma, ó. Eu posso pegar essa figura, deixa eu ver se eu consigo colocar os dois juntos aqui na tela, aqui. Tá? Eu posso pegar essa figura e redesenhar ela. E qual que seria o primeiro passo? Se eu redesenhar, eu posso fazer o quê? Juntar o resistor R3 com o resistor R4. Tá? Então eu posso criar um resistor equivalente entre os dois, e aí esses dois resistores somados, porque eles estão em série, tá? Vão estar em paralelo com o R2. Então esse seria o primeiro passo. Então, ó, por isso que chama o método da redução e do retorno. Tá? Então vamos reduzindo o circuito. Vamos supor aqui, ó, vamos pegar como exemplo aqui, ó, que se eu tivesse interesse em saber qual que é a tensão em cima do resistor R4. Tá? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó, qual que é a diferença potencial em cima do resistor R4? Bom, eu não consigo saber diretamente qual que é a diferença potencial aqui, porque eu tenho um arranjo aqui, ó, 3 resistores antes de chegar em R4. Então não dá para dizer que a fonte E está em paralelo com o R4 e assim calcular, dizer que a tensão é a mesma que E. Não é. Tá? Então eu teria que saber qual que é a corrente que circula ali no ramo C, né, a partir do ponto C, em cima do resistor R4, para depois saber a diferença de potencial usando a lei de Ohm. Bom, então o que eu posso fazer? Vamos redesenhar o circuito. A primeira coisa a fazer é pegar e juntar o R3 com o R4. Então juntamos os dois, eu vou ter o quê? Agora eu vou ter essa soma de R3 com R4 em paralelo com R2. Até aqui no livro ele vai chamar aqui de um resistor R'. Tá? Então o R' agora está em paralelo com o R2. Muito bem. Depois, o próximo passo é pegar esse paralelo, que eles chamam de R' e fazer o quê? Fazer o paralelo com o R2. Então tá aqui, ó, redesenhado aqui, a gente chamou de R'T, né, um resistor total R', que é o paralelo de R2 com o R'. Tá? E depois, o último desenho é juntar esse R'T com o R1, que é o nosso resistor total. Então a gente tem aí o resistor total vai ser o R1 mais o R'T. Maravilha. Feito isso, eu consigo encontrar qual que é a corrente que sai da fonte, a corrente da IS, né? Research, a corrente da fonte, que vai ser a diferença de potencial, aplicando a lei de Ohm aqui, sobre a resistência total. Beleza, feito isso, agora eu tenho a corrente que está passando por R1, tá? E aqui a corrente IS, que está passando pelo paralelo, né, de R2 e R', tá? Então eu posso começar aqui, ó, a voltar, tá? Então, ó, a corrente é a mesma, então eu consigo calcular a diferença de potencial. Já que eu tenho a corrente, eu consigo calcular a diferença de potencial que eu tenho em cima do RT', tá? Do R'T. Tá? Por quê? Essa diferença potencial, que eu estou chamando aqui de V2, vai ser IS vezes R'T.
Beleza, então estamos na fase de retorno. Aí vamos abrir isso aí. Né? Quem que era o R''T? Era justamente, ó, se a gente voltar aqui, ó, é o paralelo de R2 com R'. Então redesenha isso, tá? Redesenha isso, o R2 com o R', tá? Só que aqui já está redesenhado, já aberto já o R3 e o R4. Por quê? Porque a diferença de potencial que eu tenho aqui em cima do R2 é a mesma diferença de potencial que eu tenho em cima do R3 e do R4. E aí, como eu quero a diferença de potencial em cima do R4, eu uso o divisor de tensão. Faço o divisorzinho de tensão. Então eu tenho dois resistores e tenho uma tensão total em cima deles, que é a V2. Tá? Qual que é a tensão em cima só do R4? Vai ser o R4 que multiplica a tensão total em cima dos dois resistores em série, que é o divisor de tensão, sobre a soma dos dois resistores, R4 e R3. Tá? Então, feito isso, eu encontro o valor de V4, que era do interesse. Tá? Então, resumidamente, nós tínhamos, a partir desse circuitinho que está colocado na figura 7.1, eu vou reduzindo esse circuito até chegar na corrente que sai da fonte. Aí, achei a corrente que sai da fonte, eu posso encontrar, como eu reduzi o circuito em um único resistor equivalente, eu posso encontrar qual que é a diferença potencial que está em cima do R2. A diferença potencial que está em cima do R2 é a mesma diferença potencial que está em cima do arranjo R3 e R4, que estão em série. E aí, se eu sei a diferença potencial que está em cima de R3 e R4, eu posso calcular só a diferença potencial que está em cima do R4 usando o divisor de tensão. Tá? Então, por isso que chama o arranjo da redução e do retorno. Então, a gente reduz o circuitinho, tá? Vai desenhando passo a passo e depois volta recolocando os valores. É sempre com aquela jogadinha, né? Se o circuito é série, a corrente é a mesma que circula por eles. Se o circuito é paralelo, a tensão é a mesma que está em todos os resistores. Tá? Então esse aqui é o resumo do nosso circuito série paralelo. Tá? Todos os circuitinhos que a gente vai trabalhar, que são mistos, né, que são série paralelo, a gente sempre vai trabalhar dessa forma, tentando rearranjar os resistores de tal forma a encontrar os valores de tensão de corrente de interesse.